Olá, igreja. Bom dia. Agora, nesse momento, eu vou te convidar para a gente louvar juntos. A gente vai aqui tocar 2 músicas. Eu convido você. Se você tiver com alguém dentro de casa, seus pais, seus filhos, tios, avós, primos, chama essas pessoas, convida seus vizinhos também, divulga o canal da igreja para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que esse canal possa crescer e o reino de Deus possa ser levado a todos os cantos desse mundo. E eu vou te convidar agora para a gente cantar essas 2 músicas e que você se sinta abraçado e que você sinta que a gente está aqui em comunhão, mesmo que a gente esteja em distância, mas os nossos corações estão unidos num só propósito, que é louvar a Deus. Amém? Vamos lá? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Da fonte profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Sangue, leva-me além.
que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Clebinho, ora pra gente, por favor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento das nossas vidas, porque no momento de tribulação, de dificuldade, a gente pode ouvir a Tua voz, pode sentir o Teu cuidado e entender que o Senhor não descuida de nós, Pai. Muito obrigado porque podemos perceber isso a cada dia, em cada momento de dificuldade, em cada momento de preocupação, Deus. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas e pelo cuidado que o Senhor tem conosco, apesar do que somos, apesar das nossas falhas, apesar de pecarmos todos os dias, Pai, mas que a nossa busca seja incansável e incessante por buscarmos a Tua verdade, buscarmos a Tua vontade e nos livrarmos do pecado, apesar de tudo, Deus. Muito obrigado porque foi pelo sangue do Teu Filho, Pai, o motivo da nossa celebração, o motivo da nossa adoração, e nós sabemos que essa entrega também foi por nós. E que privilégio é esse, Deus. Muito obrigado porque daqui a pouco teremos o privilégio de celebrar a ceia juntos, Senhor, apesar da distância em que estamos, cada um no seu lar, cada um à sua maneira, Pai, não necessariamente com aquele cálice que tem na igreja, aquele pedacinho de pão que tem na igreja, mas o símbolo desse momento, Senhor, que é a lembrança, que é a memória daquilo que o Senhor fez com o Teu Filho, que foi amando a todos nós, entregando o Teu Filho naquela cruz, Pai. Muito obrigado por esse sacrifício pelas nossas vidas. E é isso que nós cantamos, e é isso que nós agradecemos ao Senhor através da nossa oração. E pedimos que o Senhor também use a vida do pastor Rogério nessa manhã para trazer a sua mensagem para nós. Te agradecemos por isso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. E agora nós deixamos a palavra com o pastor Rogério, que trará uma ótima reflexão para nós. Tchau! Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, da Ilha do Governador, e também dou meu bom dia a você que nos assiste através do YouTube, de tantos lugares, não fazendo parte de nenhuma igreja ou fazendo parte de alguma outra igreja, mas certamente interessado na palavra de Deus, interessado em conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe ricamente a sua família. Quero trazer neste domingo pela manhã motivos de oração, pelos quais nós estaremos orando, agradecendo, pedindo. Hoje, neste domingo, no nosso culto matinal, nós vamos estar orando e agradecendo pelos aniversários de Rafael Pereira, da irmã Inês Belan, que nós carinhosamente chamamos de Inesita, é minha irmã, o Davis Ferreira, querido, que está lá nos Estados Unidos, Ivan Belan, meu filho, Patrícia Menezes. Vamos agradecer também pelo aniversário ocorrido da Maiane, do Sidney, da Ariela, do Márcio, da Marília, do Arthur e da Marlene. Vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre os irmãos que estão enfermos, sobre a Juliana, sobre a Rejane, Marilac, o Agnello, pedindo pela vida do Cristiano e da sua esposa Silvia, que estão com Covid, pedindo os cuidados de Deus sobre a família do pastor Jader, falecido recentemente também. Vamos estar orando pelos nossos governantes, pedimos pelos poderes, todos aqueles que estão à frente dos poderes, legislativo, judiciário, executivo, como nós precisamos orar por esses homens, pedindo que eles se permitam ser dirigidos pela vontade de Deus. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pela vacinação que está ocorrendo aí no nosso estado e também no país e no mundo, né? E vamos estar orando pelos pastores e missionários. Lembramos que na próxima sexta-feira nós estaremos fazendo uma mini vigília de oração
a partir das 9 horas da noite. Então, sexta-feira, dia 26, vamos estar orando pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela salvação daqueles que estão no nosso entorno, pedindo as bênçãos de Deus. Carecemos grandemente das bênçãos de Deus. Hoje, como nós havíamos combinado, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ter a palavra e logo depois, juntos, vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Vai ser um momento muito gostoso de comunhão virtual, ainda que virtual, mas de comunhão também, ok? Vamos então orar, pedir a bênção de Deus sobre este momento aqui da nossa vida, este momento de pregação do Evangelho. E eu vou convidar você para fechar seus olhos, baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa as nossas limitações e faltas. Eu quero suplicar que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem. E da mesma maneira, unja com teu Santo Espírito todos aqueles que nos assistem, para que eles sejam abençoados com discernimento para compreender a tua palavra e qual seja a tua vontade na vida deles. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos falar hoje sobre o seguinte assunto, uma pergunta que tantas vezes nós nos fazemos. Algumas pessoas fazem mais essa pergunta sobre si mesmas. A pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma dúvida existencial. Quem sou eu? Muitas pessoas vivem grandes dúvidas existenciais. Neste nosso tempo, no tempo que estamos vivendo, estamos prestes a completar um ano de pandemia. Muitas pessoas, debaixo de todas as tensões, debaixo de todo o estresse, debaixo de doença, debaixo de faltas financeiras, econômicas, de carência muitas vezes, estão tendo a sua fé abalada, tendo a sua percepção abalada, porque toda essa situação também, ela mexe com a nossa percepção. E aí, tantos estão se perguntando: puxa, mas quem sou eu? Há um cântico evangélico, ele já tem muitos anos, mas é interessante que a sua letra inicialmente é assim: por que nasci? Por que estou aqui? E o futuro, como será para mim? Vocês certamente conhecem esta música, esta letra. E a verdade é que essa é uma pergunta de quem passa por um momento de crise existencial, quem não sabe quem é, ou nunca soube quem é, ou até esqueceu das promessas de Deus sobre sua vida. E não há que censurar essas pessoas, nem censurar a nós mesmos. Quando nós nos vemos acometidos de crises existenciais, isso faz parte do próprio conflito da existência humana. A vida tem altos e baixos, momentos de alegria, mas momentos de profunda tristeza, momentos de depressão patológica para muitos, depressão como doença que precisa ser tratada. Mas hoje eu gostaria de lembrar você de algumas coisas que Deus deixou registradas para nós na sua palavra. Quero lembrar que lá em João 14, há um momento em que Jesus conversa com os discípulos, e uma das coisas que ele diz é o seguinte: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar coisas para vocês, e vai também lembrar coisas para vocês. Uma das funções do Espírito Santo é lembrar a você quem você é, lembrar a você por que você existe, lembrar a você o quanto Deus ama você. Uma vez, há muitos anos, lá pelo ano 64 a 67 depois de Cristo, o apóstolo Pedro, Simão Pedro,
já uma pessoa bastante madura. Nesse momento, Pedro deveria ter mais de 70 anos, uma idade bem longa para aquele tempo. Hoje seria já uma pessoa da terceira idade, mas muitos alcançam e vão muito à frente desta idade, mas naquele tempo não tanto. E Pedro escreve uma carta, inspirado por Deus. Escreve as cartas 1ª e 2ª Pedro. E Pedro escreve essas cartas, que são chamadas de cartas gerais, escreve de Roma. Lá ele está em Roma, debaixo do mando do imperador Nero, muito insano imperador Nero, e escreve essas cartas como mensagens de esperança. Essas cartas, elas se destinam aos cristãos que haviam se espalhado por todas aquelas regiões, haviam se espalhado pela Ásia, haviam se espalhado por toda aquela área que circundava o mar Mediterrâneo. E ele sabe que aqueles crentes, aqueles cristãos estavam sendo perseguidos muitas vezes, mas que a perseguição ainda poderia ser maior ainda, as atribulações seriam maiores ainda. E Deus mobilizou o apóstolo Pedro para escrever cartas gerais, ou seja, cartas para todos, cartas de esperança, cartas de encorajamento. E nós vamos ver um pouco deste material hoje aqui. Então vou convidar você para que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no 1º capítulo, no 1º versículo. Pedro, vamos começar com 1 Pedro 1:1, ok? Olha como Pedro se apresenta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreve uma carta àqueles que agora são peregrinos da dispersão, foram dispersos, espalhados pela perseguição em todas essas áreas que ele aqui elenca, mas que na realidade se espalharam muito além disso, se espalharam por toda a terra. E aí Pedro escreve essa carta aos eleitos, ou seja, escreve essa carta aos cristãos, àqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas. Esses eleitos, desses eleitos, fazemos parte. Nós também. Você faz parte dos eleitos de Deus. E o texto vai caminhando e no versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Esse texto é um texto escrito para aqueles que são separados no Espírito Santo ou pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero primeiro lembrar você que você é um eleito. E eu não estou falando aqui de teorias teológicas que sejam arminianas ou que sejam de outra linha teológica. Não é isso. Não estou vendo uma questão sobre livre-arbítrio e eleição. Não é isso. O eleito aqui é aquele que conheceu Jesus, que foi separado pelo Espírito Santo de Deus e foi separado para a obediência, que foi salvo pelo sacrifício daquele sangue de Jesus derramado na cruz. Pedro escreve para você. Pedro escreve para mim. Essa carta, embora escrita há quase 2000 anos atrás, ela foi endereçada para gente como você, gente como eu, peregrinos. Há um hino antigo, e de vez em quando eu cito,
que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, embaixador do céu eu sou. Você é um embaixador do céu aqui. Você pode estar vivendo momentos difíceis, você pode, e está, né? Estamos todos, mas eu quero que você nunca esqueça que você é um cidadão do céu, um eleito do Senhor, um separado pelo Espírito Santo. Você é alguém com quem Deus se importa. Essa carta foi escrita para você. É interessante que o próprio Pedro, naquele momento, quando escreve a carta, ele não a escreve de forma endereçada, na sua maioria, aos judeus, mas aos gentios. Porque muitos judeus, grande parte da nação judaica existente, havia rejeitado Jesus, como ainda hoje rejeita, não crê. Gente como você, crentes novos, crentes que tantas vezes estão atribulados, estão cheios tantas vezes de dúvidas e de inseguranças, mas o Senhor tocou o coração daquele velho apóstolo. Pedro, escreve cartas que encorajem, que encham de esperança os meus filhos que estão espalhados pelo mundo e pelos tempos. Algumas revelações sobre quem é este que o texto chama de povo gerado de novo, ou nascido de novo, se nos apresentam aqui a partir dos versículos 3 e 4. Vamos ler comigo aí. Versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se estraga, é incorruptível, sem mancha, imarcessível, ou seja, que não murcha, não definha, uma esperança que se mantém, reservada nos céus para vós outros. Interessante pensar que você é detentor, e eu também, de uma herança que não murcha, que não se desfaz, que não acaba, É uma herança para sempre. O texto vai dizer, olha, você nasceu de novo, tudo se fez novo na sua vida, inclusive a esperança. E tem mais, essa esperança é incorruptível, ou seja, ela não fica caduca, ela não apodrece, ela não se desfaz, ela não murcha. Essa herança de Deus para você e para mim é uma herança permanente e eterna. O versículo 8, vamos caminhar um pouquinho aqui para frente? Vamos lá. O versículo 8 vai nos dizer: a quem não havendo visto, a mais. Vou ler o texto todo, né? Eu não vou pular do 4 para o 8 sem ler o 5, o 6 e o 7. Vamos ler todos, vamos ler, que é muito mais gostoso. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso estejais felizes, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês possam até ficar tristes por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, a glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, agora versículo 8, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É interessante que Pedro, ali pelo ano, como eu disse, do 64 ao 67, escreve uma carta de esperança, uma carta de encorajamento para crentes que, na sua esmagadora maioria, não tinham conhecido Jesus em vida. Jesus, como vocês sabem,
estima-se que ele tenha sido crucificado e ressuscitou e voltou aos céus aos 33 anos. Ou seja, nós já estamos aí num tempo, 35 anos aproximadamente, depois do retorno de Jesus ao céu. Então ele está escrevendo uma carta para pessoas que não viram Jesus, não tocaram nele, mas depositaram no Evangelho e em Jesus toda a sua fé. Gente como nós. Nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus em carne e osso, mas cremos, mas colocamos a nossa fé. E o texto então vai dizer que é para vocês que não viram Jesus, mas o amam e crendo se alegram. É interessante, é exatamente como nós, aqueles crentes viviam uma situação extremamente parecida. Mas o texto vai caminhando e lá nos versículos 14 a 16 nós vemos o seguinte: como filhos da obediência, não tomem a forma das paixões que tinham anteriormente quando ignoravam o Evangelho. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Um dos grandes problemas que podemos passar em momentos de grande provação, de grande dificuldade, é a questão do desânimo e, consequentemente, do retorno às práticas anteriores ao conhecimento do Evangelho. Infelizmente, há situações que acontecem desse tipo. Eu tenho pessoas no meu grupo de amigos, no meu grupo de ovelhas, de pessoas de quem eu cuido, que conheceram a Cristo, mas esfriaram na fé e retornaram às práticas antes da conversão. Alguns, por exemplo, retornam ao uso de drogas, outros retornam à imoralidade, outros retornam à desonestidade no uso do dinheiro, outros retornam à infidelidade, tanto a infidelidade sexual, como a infidelidade nos negócios, como a infidelidade no sentido dos seus dízimos e das suas ofertas que são sonegados. Mas há pessoas que retornam atrás, se esfriam, se decepcionam. E aqui o texto está dizendo: gente, mantenha os olhos em Cristo. Não retornem a um estágio de pecado como que anterior à sua conversão. Fiquem firmes, se mantenham santos. E aqui é o conceito de santidade, de separado para Deus. Continuem separados para Deus, porque Deus continua se separando para vocês. O texto diz assim: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, esteja separado para Deus, mantenha-se fiel a Deus como Deus é fiel ao seu povo. O texto é lindo e nos enche de esperança, né? E o texto vai continuando, e agora nos versículos 19 e 20 vai nos dizer o seguinte: mas pelo precioso sangue, como sangue de cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Interessante pensar que a sua salvação, a salvação que você experimentou, conheceu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você conheceu crendo nele, se arrependendo dos seus pecados, essa salvação estava preparada para você e para mim antes da própria criação do mundo. Aqui o texto diz que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele assim é chamado, que derramou o seu sangue na cruz, ele era conhecido de Deus antes da fundação do mundo. Deus nunca foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, quando você pecou um dia, Deus já sabia.
E Deus já tinha um plano de salvação preparado para você. Deus é o Deus em que o tempo, passado, presente e futuro são a mesma coisa. São a mesma coisa. Deus continua amando para você. O plano de salvação, ele está pronto para você antes da própria fundação do mundo, não é? E o texto vai continuando de forma tão linda. E o que Deus espera então de você? Você que foi um escolhido de Deus, que é um amado de Deus, se você então já conhece a Deus, o que é que Deus espera de você? Como é que Deus quer tratar a questão da sua existência e da sua pergunta: quem sou eu? Para onde vou? O que sou? Vamos continuar aqui em 1 Pedro, agora no capítulo 2. Vamos passar para o capítulo 2 e eu quero lembrar algo maravilhoso para você. Capítulo 2, versículos 1 a 3, continuando nesta carta que Pedro escreveu, orientado por Deus para encorajar os crentes de todos os lugares, de todos os tempos. E o texto vai dizer assim, olha: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, ou seja, e culpa, despojando-se de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O texto vai nos encorajar a buscar a Ele, a buscar a Deus de todo o nosso coração, se despojando das amarras, das dúvidas, mas focar em Deus. A gente pode dizer assim, mas a salvação é graça, a graça de Deus nos alcança. É verdade, a graça de Deus nos alcança, mas a graça de Deus, ela que faz germinar a fé em nós e nos salva, ela não abre mão da nossa busca. É como com o lavrador. O lavrador, ele capina a terra que vai ser plantada, tira os tocos, tira as ervas daninhas, tem trabalho. Ele afofa a terra, ele vai afofar aquela terra ali, trabalha, passa o arado, depois as sementes são lançadas e ele cobre as sementes com uma terrinha boa, ele espera, ele pede a precipitação da chuva ou faz a irrigação. E a semente vai brotar por ação maravilhosa de Deus. É mais ou menos assim. Só quem é capaz de fazer brotar a salvação no nosso coração, na nossa vida, nos encher da alegria da salvação é Deus, é milagroso. A fé é colocada no nosso coração. Mas da mesma maneira que essa semente que brota em nós de forma maravilhosa e misteriosa, ela precisa de cuidado da terra, ela precisa de retirada das ervas daninhas, retirada das raízes que estão ali mortas, das pragas. E é isso que o texto está dizendo, olha, busca a Deus, né? Despojando-vos, ou seja, jogando fora toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a maledicência, desejai ardentemente. Nós precisamos buscar a Deus, mesmo no meio de todas as provações, a busca a Deus é nossa. O milagre da salvação, da bênção, da alegria da salvação é divino, é gracioso. Quero lembrar algo ainda interessante. Vocês lembram como nos bingos, lembrei agora da Leda, não tem como não lembrar, nos bingos dos nossos retiros espirituais, certamente ainda vamos fazer muitos retiros espirituais juntos. Nos bingos dos nossos retiros, a Leda amava cantar as pedras, né? Cantar de forma certa, aqueles números ali, tão feliz, né? Como era bom. A gente precisa cantar a pedra certa, né?
cantar a pedra certa, porque senão confunde todo o bingo, vicia todo o bingo. É preciso cantar a pedra certa. E agora eu quero convidar você, nesse texto, a cantar a pedra certa com relação a Jesus e com relação a você, com relação a mim. Olha o que nos diz os versículos 4 e 5 aqui da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que diz assim: chegando-vos, primeiro vai dizer, olha, busca a Deus, chegando-vos a Ele, a pedra que vive, e aí está se referindo a Jesus Cristo, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo, a pedra viva, foi rejeitada pelos homens, por aquele povo no meio do qual ele surgiu, o povo judeu. Nós sabemos a história, que o povo ali o rejeitou. Então, aquela pedra, embora rejeitada pelos homens, aquela pedra é a pedra eleita de Deus. Versículo 5, também vós mesmos, vós, você, eu, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Querido, que coisa maravilhosa, você é a casa espiritual onde está a pedra viva. Olha só, edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês sabem que o povo de Israel, lá no Velho Testamento, eles tinham uma ligação muito profunda com o templo, né? Primeiro o próprio tabernáculo era um templo móvel que foi construído durante a peregrinação do povo se libertando do Egito, indo para a Terra Prometida. Depois o templo de Salomão. Depois esse templo foi reconstruído no tempo de Ageu, de Malaquias, foi refeito, foi revisto no tempo de Herodes, e finalmente lá no ano 70 ele foi destruído por Tito, né, pelos romanos. E o povo entendia que o templo era o centro de tudo, era o lugar de Deus. E no Velho Testamento a manifestação de Deus se fazia realmente no templo, era assim. Mas nós estamos vivendo um novo tempo. Cristo é a pedra viva, nós somos as pedras vivas. Não há mais um templo que seja a residência de Deus, mas Deus habita no coração da igreja, no coração do seu povo. Quem é você? Você é aquele que tem um corpo, um coração em que Deus habita. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus é Deus. O texto diz no versículo 6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. E aqui se referindo a Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E o versículo 7 de 1 Pedro 2 vai dizer, para vós outros, portanto, os que credes, você, eu, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, se referindo aos judeus, essa veio a ser principal pedra angular. Ok. Foi rejeitada por aquele povo, mas é a pedra angular da nossa vida, Então, estou lembrando a vocês quem você é. Agora, quando alguém não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há algo estranho. Esta pedra que é a pedra angular da nossa vida, que é a pedra amada de Deus, que é Jesus Cristo, para aquele que não crê, essa pedra é pedra de tropeço. Sabe aquela pedra que a gente vai andando meio no escuro e dá uma topada? Pois é. Para quem não crê, Jesus é pedra de tropeço. Aí você vai dizer, poxa, mas que chato, hein?
Não, isso é importante, porque é nessa hora de tropeçar que a pessoa dispersa e diz assim, por quê? Por que que Jesus é pedra de tropeço? Por que que eu não vou conhecer mais sobre Jesus? Por que não receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Veja aqui no versículo 8 desse texto, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha, se você está ouvindo essa pregação e eu estou falando sobre o Deus que cuida de nós, sobre o Deus que enviou seu Filho Jesus como pedra angular na nossa vida, pedra que tudo sustenta, que habita em nós, mas na sua vida tem sido uma vida de tropeço, porque você não creu ainda, não recebeu ainda Jesus no seu coração, você não se arrependeu dos seus pecados. Reflita, porque há um tempo designado para que você faça isso. Se você perder esse tempo, como dizia meu pai, oportunidade é como um burro sem rabo. Quando ele está passando, ou você pega pela cabeça, ou depois não tem mais como pegar. A vida passa, o tempo passa. A gente termina a nossa vida. Eu fico pensando, o pastor Jader, tão recentemente, fortão, morreu de Covid, mas ele tinha Jesus no seu coração como Salvador. Ele não esperava morrer. Ele certamente pensou, ainda vou viver muitos anos. Querido, abra seus olhos. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem tropeçado na sua vida, um tropeção atrás do outro. É tempo de receber Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem, caminhando para o fim, eu quero chegar no texto áureo da resposta dessas perguntas que eu acabei aqui propondo, né? Quem sou eu? Para onde vou? Leia comigo, por favor, 1 Coríntios, deixa marcadinho aí na sua Bíblia esse texto de Pedro, e venha comigo a 1 Coríntios 1, 18 a 25. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Para a gente relembrar a mensagem da cruz na nossa vida. Vamos lá? 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Aqui se referindo à pedra de tropeço, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Jesus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pedra angular na nossa vida. Quero voltar com vocês, caminhando para o fim agora, lá para 1 Pedro 2, e agora quero convidar para que nós leamos com muita atenção o versículo 9. Uma grande revelação de Deus através dessa carta para a sua igreja, para gente como eu e você. Ok? Vamos lá? 1 Pedro 2, 9. O texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem somos nós? Ah, queridos, nós somos um povo escolhido de Deus. Temos merecimento? Nenhum. Os cristãos receberam esses títulos que outrora foram conferidos ao povo de Deus do Velho Testamento. O Senhor escolheu o povo judeu, mas o povo judeu, naquela primeira aliança que Deus fez com aqueles que compunham aquele povo, tantas vezes rejeitaram e rejeitaram Jesus também. Primeiro ele diz assim: olha, vocês são sacerdócio real. O sacerdócio real pressupõe sacerdote e rei. Sacerdote e rei, sacerdócio e realeza eram ofícios cuidadosamente separados em Israel. Mas em Cristo, o sacerdócio e a realeza estão reunidos. Ele é o sacerdote que foi entronizado rei. E todos os que o seguem são feitos sacerdócio real. Já pensou nisso? Você, quem é você? Você é aquele a quem Deus deu o privilégio, a responsabilidade de um sacerdócio real. A igreja não foi amada e libertada para nada. Na realidade, a igreja significa a própria criação de um povo sacerdotal. Um povo que se relaciona com Deus para o bem da própria humanidade. Imagine o que seria a humanidade sem a presença da igreja de Cristo sobre a face da terra. Deus quer que você se relacione diretamente com Ele. Essa era a característica sacerdotal. É responsabilidade, é privilégio da igreja se relacionar diretamente com Deus, interceder, lutar para que o reino de Deus se espalhe sobre a face da terra e muitas pessoas sejam salvas. Quem sou eu? Quem é você? Você faz parte do sacerdócio real de Deus. Mas o texto diz também: vós sois nação santa. É um termo que foi muito usado para Israel. Mas Deus tinha uma aliança com Israel. Mas essa aliança falhou da parte de Israel. E os que receberam Jesus são a nação santa desse tempo. Uma nação para viver na santidade de Deus. Uma nova aliança foi feita no sangue de Jesus na cruz. Então, você é parte de uma nação santa. Quem sou eu? Eu sou nação santa. E tem mais, o texto que nós lemos diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Uau! Propriedade exclusiva de Deus. Eu lembro quando Deus vai dando lá ao povo que foi liberto do Egito as suas funções, e ele fala com relação aos levitas, né, que era aquela tribo que cuidava das questões todas voltadas ao templo. A um determinado momento que Deus diz assim a Moisés: Moisés, os levitas são meus. Existe essa frase lá linda: os levitas são meus. Quando o texto aqui de 1 Pedro 2 diz assim: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo a você, Deus está falando a você e a mim: você é meu, eu cuido de você, você é minha propriedade. Deus havia escolhido Israel para isso, e isso passou a ser privilégio da igreja, privilégio dos crentes. O povo que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, como diz o texto. O privilégio cristão é exercido em serviço. Os levitas são meus. Serviço.
discípulos, arautos do rei. Os arautos do rei são aqueles que vinham à frente do rei para já comunicar a sua mensagem e a sua presença. 1 Pedro 2,10, vamos ler este último versículo, diz assim: vós sim que antes não eres povo, não eres, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é alvo da amorosa misericórdia, da promessa de misericórdia de Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, cabelos brancos como os meus. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Um povo que fala direto com Deus. Um povo que reina com Cristo. Um povo que tem aliança com Deus. E um povo que, consequentemente, deve ser santo. É um povo que tem dono. Um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. É o povo que proclama essa história, a história do Evangelho de Cristo, a história da sua palavra. É um povo que tem que ajudar as pessoas a saírem das trevas para a luz. Esse é você. Esse sou eu. É um povo que vai no meio da sociedade, como um farol, chamando a humanidade das trevas para a luz. E aí você pensa assim, por que Deus quis que Pedro dissesse isso? Por quê? Eu não sei se você já viu um filme, e eu gosto desse filme. É um filme chamado Como se fosse a primeira vez, é o nome do filme. Como se fosse a primeira vez. É um casal que passa pela seguinte situação. São dois artistas, Adam Sandler e Drew Barrymore. São dois artistas muito bons. E essa moça, que é interpretada pela Drew Barrymore, ela sofre um acidente e ela só se lembra do que acontece naquele dia. Ela dorme e aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela já esqueceu tudo de novo. E esse rapaz se apaixona por ela. Ele se apaixona por essa moça e a conhece numa manhã, tomando café numa cafeteria. E eles começam a namorar naquele dia. E ele fica apaixonado por ela. E ela apaixonada por ele. Só tem um seguinte. Depois cada um foi para sua casa e no dia seguinte essa moça já não lembrava mais dele. Não sabia que estava namorando ninguém. Não sabia que tinha se apaixonado por ninguém. Então a vida desse rapaz passou a ser lembrar aquela moça todas as manhãs que ele a amava e ela o amasse outra vez. Muito bonito o filme. Quando eu fiz a pergunta por que Deus quis que Pedro dissesse tudo isso nessa carta para mim e para você, o que Deus quer, por amor, é relembrar você todos os dias de que Ele ama você, de que você é dele, e de que Ele cuida de você, e de que você pode se sentir seguro nas mãos dele. Para não permitir que nós tenhamos amnésia espiritual. Deus quer lembrar o quanto ama você. Quem é você? Você é amado de Deus, é amada de Deus. Amém? Amém, queridos. Essa aliança que Deus fez conosco, essa aliança será lembrada agora. Nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Prepare aí os elementos da ceia, um suco de uva, um pãozinho. Pode ser que você não tenha suco de uva hoje em casa, não deixe de participar da ceia por isso. Outro líquido, até mesmo água. É um ato memorial e nós vamos estar lembrando. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 11
porque será o texto que nós vamos utilizar, ok? Então vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, a aliança que temos com Cristo, a aliança que Deus tem conosco. Vamos lá? Vamos então agora celebrar a ceia do Senhor. Já estou aqui com a Magali, minha esposa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ver como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensinou com relação à celebração da ceia. Lembrando que a celebração da ceia de forma memorial, nós estamos relembrando a aliança que Jesus fez conosco, relembrando a sua crucificação, relembrando do amor que ele ali demonstrou por nós, não é? Versículo 24 diz: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então agora, cada um de nós vai pegar um pãozinho e nós vamos comer esse pão, relembrando o corpo de Cristo, que foi sacrificado naquela cruz para nos salvar. Então, juntos comamos o pão. E o texto continua no versículo 25, dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, nós vamos pegar o cálice ou o copinho que você tem aí, e nós vamos, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, do seu sangue derramado naquela cruz, em memória de Jesus, vamos beber o que está no cálice. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos anunciando, como povo de Deus, raça eleita, né? Povo de Deus, nós estamos anunciando Jesus que vai voltar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque o plano de salvação, o Cordeiro de Deus, existe antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu e teve misericórdia e graça, Senhor, sobre nós. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, suplicando as tuas bênçãos sobre todos esses que estão nos assistindo, participando desse momento conosco. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes, Senhor. Senhor Deus, cura os enfermos. Abençoa, Senhor, eu te peço, as nossas autoridades, os pastores, missionários, profissionais de saúde. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, que nós possamos viver seguros, Senhor, sabendo quem somos. Somos povo de Deus e o Senhor nos ama e nós te amamos também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos nos ver agora à tarde na Escola Bíblica Dominical Infantil, Kids, às 3 horas pelo Zoom, e à noite às 19h30 no nosso culto em família. Deus abençoe você. Até lá.